E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Posicione-se. Como vocês sabem, aqui é um local, uma plataforma pública onde a gente possa estar se posicionando diante de tudo aquilo que vem acontecendo na nossa cidade, no nosso estado, no Brasil e no mundo. Se posicionando enquanto cristãos diante de tantos temas importantes hoje na nossa sociedade. E nós temos a alegria de receber aqui o nosso amigo, nosso irmão, pastor, pregador Christian Felicidade. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Glória a Deus, eu agradeço, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Tem me acompanhado, né? Tem sido bênção, tem sido edificante para muitos jovens. Que Deus possa abençoar esse projeto tão rápido aqui com vocês. Obrigado, viu? Glória a Deus, a honra é nossa de recebê-lo aqui. Pastor, a gente sempre começa pelo início, né? A gente sabe que a gente tem muita história para contar aí, muitos temas aqui importantes para tratar, mas comece nos falando. Você, como um pastor jovem, mas que já tem aí uma experiência, nos conte um pouco aí da sua história, quais foram os caminhos que lhe levaram a estar hoje aqui. Perfeito. Pra quem não conhece, eu me chamo Christian Felicidade. Até brinco que Felicidade é sobrenome mesmo. Não é nome artístico. Eu chego em alguns lugares e o pessoal pergunta se é artístico, mas não, é sobrenome mesmo. É até engraçado que a mãe é paixão, pai é felicidade, então junto um monte de sentimento aí. Eu sou aqui de Belém mesmo, fui criado aqui em Belém, mas nasci lá no Marajó, sou marajoara, por isso que tomo açaí todo santo dia. Nasci lá em Anajás, tenho 24 anos, sou pastor lá, conciliar do pastor Joel, lá na Belo Horizonte, Assembleia de Deus. Tenho servido na obra do Senhor, estou aqui nessa caminhada, graças a Deus, pregando, viajando por aí e servindo ao nosso Senhor, naquilo que a gente pode fazer. Glória a Deus, o senhor tem uma igreja que só auxilia aqui, mas o senhor também tem um grande ministério itinerante, né? Sim. Prega aí. Viajando por aí. Na verdade, comecei a pregar com meus 12 anos de idade. Prego desde 12 anos de idade. Com 16 comecei a viajar no Brasil por aí. Mas eu sirvo na minha igreja também, lá na Belo Horizonte. Fica lá no bairro do Castanheiro, com o pastor Joel Jardim. Mas viajando esse Brasil, que é o que queima no meu coração. Viajar, ministrar, servir as outras igrejas. A gente tem feito isso tem uns 12 anos aproximadamente. Comecei com 12, com 24. Então são 12 anos pregando, viajando esse Brasil afora. Trabalhando aí na itinerância. Pastor, o senhor como um jovem pastor, é uma pergunta que eu acredito que é muito pertinente, porque nós vivemos uma nova geração. Nós temos uma nova geração de pastores, de pregadores, que tem aí feito a obra de Deus com alegria. Quais são os desafios que o senhor encontra hoje, como um pastor jovem aí exercendo um ministério, exercendo um chamado? Quais são os grandes desafios que você tem encontrado? Perfeito. Na verdade, essa pergunta é uma pergunta muito pertinente. A gente que exerce essa missão desde novo, né, os pastores jovens, eu acredito que Deus tenha levantado essa geração de pastores novos, pastores que têm feito esse novo tempo, e é bom como referência em primeiro lugar para jovens também, porque jovens olharem para outros jovens que estão pastoreando, que estão pregando, isso traz uma referência, alguém que eles podem olhar e possam admirar. Eu até falo, antes de falar dos desafios, que a gente sempre usa aquela expressão, você é meu espelho, e espelho não é uma ideia só de você olhar e admirar, né? A gente olha para o espelho para se consertar também. Então, quando eu olho para o espelho, por exemplo, antes de vir para cá, você olha no espelho, ajeita a barba, ajeita o cabelo. Você se conserta antes de vir para cá. Sim. Então, uma das ideias de espelho é um objeto de conserto. E eu acredito que essa geração de jovens que Deus tem levantado é uma geração de espelho. Que você olha e se conserta, que você vê que você pode seguir, que você pode admirar, seguir o espaço daquilo que é aconselhável ao coração mesmo. Mas no decorrer da caminhada tem muitos desafios. A gente tem desafios do medo de abraçar aquilo que Deus colocou no teu coração. Nós temos desafios até do pensamento daquilo que as pessoas pensam a teu respeito, de você não ser bem aceito, às vezes, em alguns ambientes, em alguns lugares. Então, ao decorrer dessa caminhada, principalmente para o jovem, tem lugares que você, como jovem pregador, não vai ser muito bem aceito por ser ainda um rapaz, por ser novo demais, umas por serem moças. Então, são desafios ao decorrer da caminhada que você vai sofrer, mas você precisa acreditar naquilo que Deus liberou a teu respeito. Afinal, a palavra que Deus libera, ela é suficiente, ainda que o ambiente não seja favorável, mas a palavra de Deus, ela é poderosa e eficaz. E se você acreditar naquilo que Deus liberou a teu respeito, você consegue viver uma chamada em Deus com certeza de êxito. Glória a Deus. Mas me diga uma coisa, o senhor já enfrentou, por conta da sua juventude, alguma espécie de preconceito dentro do templo, dentro da igreja? Com certeza. Mas esse menino aí que veio pregar para mim, o que ele sabe que eu não sei com todos os meus anos de vida? Isso é verdade. Às vezes a gente esquece, né? Que não existe ninguém tão velho que não tenha nada para aprender e ninguém tão novo que não tenha nada para ensinar. Verdade. Alguém disse que quanto mais a gente sabe, mais a gente descobre que a gente não sabe nada, né? E aconteceu já diversos fatos, né? Desde criancinha pregando, com 12 anos. Hoje até que não sofre mais tanto. O fato de você ser pastor, de já ter alguém que já lhe conhece, já não é tantas barreiras. Mas ainda sofre um pouquinho. Mas no começo,
Você chegava nos lugares por aí, chegava em algumas igrejas. Eu já cheguei em lugares, por exemplo, o pessoal mal me deu a parte do Senhor. E eu era convidado a ministrar nesse evento. E o pessoal, amém, amém, de longe só passou. E após a pregação, as pessoas, para a glória de Deus, reconhecem que tem algo de Deus na vida dessa pessoa. Mas são diversas barreiras. A gente chega em lugares, às vezes, ainda até hoje acontece em alguns lugares. Hoje não com tanta frequência como antes. Mas que acontece esses desafios, esse preconceito, as pessoas ficam com o pé atrás. Mas eu acredito que é normal. Quando é a primeira vez, né, é muito comum acontecer isso. Só que hoje, com certeza, você já retorna para alguns lugares. Aí já é outra coisa. Não, você... Aí, homem de Deus, já esteve aqui, foi uma bênção. Isso mesmo. Pastor, vamos falar de um tópico que às vezes as pessoas não falam, mas a gente sabe que é muito vivo na nossa realidade. Tentação para aquela pessoa que está fazendo a obra de Deus, que está em evidência. Seja um pastor, seja um líder, seja um ministro de louvor que está ali tocando seu violão, que é solteiro. Eu hoje sou casado, tenho família, tenho uma filha, mas eu já fui um jovem de 16 anos ali tocando meu violão no púlpito da igreja, e a gente sabe que isso chama alguma atenção, atrai alguma atenção, e você, como um pastor que está aí circulando entre várias cidades, em outros estados, até fora do país também, né? Depois vai contar. O senhor já teve alguma experiência? Que conselho o senhor dá? Como tá ali, firme na fé do ministério e resistir a esse tipo de tentação? Perfeito, perfeito. Essa é uma pergunta interessante. Na verdade, a gente tem que ter alguns parâmetros no nosso coração. O primeiro é o amor a Deus, isso não pode nunca esfriar em nosso coração. Asaf fala em um dos salmos que lugares altos são lugares perigosos. Então, quanto mais alto Deus te põe, a gente tem que estar redobrando essa vigilância, redobrando com total atenção aquilo que o Senhor tem te colocado diante de ti, tem confiado a ti. Afinal, como eu falei, você se torna referência para alguns jovens. E o problema da queda é que você nunca cai sozinho. Quando você cai, pessoas que lhe admiram, que estão de pé por causa da tua pregação, por causa do teu louvor, por causa do teu testemunho, eles acabam caindo também. Então eu preciso erguer a torre de vigilância e de oração e andar de mãos dadas um com o outro. Porque você vai sofrer diversas tentações. Afinal, nosso próprio Jesus, ele foi tentado no deserto, por exemplo. Tentado pelo próprio diabo, depois de ter passado 40 dias orando e jejuando. Então a gente consegue perceber que no ministério a tentação ela faz parte. E o que mexe com o meu coração, por exemplo, que o texto diz que o Espírito do Senhor foi ele mesmo quem guiou Jesus para esse ambiente de tentação. Não é o diabo que tenta Jesus para ser tentado. É o Espírito do Senhor que guia o próprio Jesus para ser tentado pelo próprio diabo. Então a gente vê que tem tentações que Jesus permite a gente passar. Para que a gente, não que Deus não conheça a gente, mas que a gente possa mostrar para Deus que há uma fidelidade em nosso coração. Demonstrar para Deus que de fato está aqui dentro, quais são nossas escolhas. Onde eu quero chegar com isso, se eu acredito de fato naquilo que Deus confiou a mim. Afinal, como eu citei aqui no início, quando você começa a pregar, você começa a viajar, você começa a receber de jovens, adolescentes, olha, eu te admiro, eu tenho você como referência. E isso é uma grande responsabilidade. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. Então essa cobrança ela vai aumentando na medida que você vai recebendo de Deus. Então você vai recebendo, a cobrança vai aumentando. E eu preciso erguer a torre de vigilância. A gente vê quando Neemias, por exemplo, está erguendo o templo novamente, tem um momento que ele chega com o povo e diz, olha, vamos parar 50% da obra. A gente vê que 50% dos pessoal que estão trabalhando no muro vai atrasar 50% da obra. Mas ele fala, vamos vigiar. E aqui eu aprendo com Neemias que ele se preocupa mais com vigilância do que velocidade. Porque não adianta às vezes ter velocidade para cumprir aquilo que Deus chamou, mas não tenho vigilância. Então ele se preocupa com essa vigilância. Então que eu tenha, às vezes, essa sensibilidade do Espírito Santo. Porque às vezes a gente, como ser humano, quer correr, a gente quer conquistar, a gente quer ir, tá nos grandes eventos, quer estar viajando. E às vezes Deus nos para. E a gente não entende por que Deus para a gente. Mas é pra gente aumentar essa torre de vigilância. Afinal, a gente pode ser tentado, mas se a gente confiar em Deus, nada disso vai conseguir parar a gente. Com certeza. Eu achei muito interessante o que o senhor falou, que quando a gente cai, a gente não cai sozinho. Né? Claro que nós sempre ensinamos, enquanto cristãos, que nós devemos olhar para Deus e não para o homem, porque o homem é falho. Mas é inevitável que a pessoa tenha referências. Né? Aquela pessoa, aquelas almas que foram ganhas, claro, por Deus, mas numa ministração de uma pessoa, querendo ou não, aquela pessoa se torna um referencial. Eu, por exemplo, eu já nasci no Evangelho e tal, mas eu me lembro quem foi o pregador do culto no qual eu fui batizado no Espírito Santo. Se torna Marcou sua vida. Marca a minha vida, se torna querendo ou não, uma referência, alguém que tem ali a ver com a minha história. Então, quando aquela pessoa cai, aqueles que estão envolvidos pelo ministério daquela pessoa, que foram abençoados por uma palavra ministrada por aquela pessoa,
eles também podem perder a força, né? Olhando, dizendo, se esse homem, que foi quem me trouxe para Jesus, caiu, eu não vou resistir. A gente vê isso na Bíblia, né? Os próprios discípulos lá em João 21. A gente tem Pedro, por exemplo. Pedro é um dos amigos íntimos de Jesus. É alguém que Jesus confia tanto como amigo quanto no ministério. E em João capítulo 21, Pedro diz, olha, eu tô indo pescar. É uma fala de desistência, eu tô abrindo mão, eu tô desistindo de tudo. É uma fala que é particular, ele não convida ninguém. Ele diz, eu tô parando, eu tô desistindo, mas a Bíblia diz que os 7 discípulos olharam para ele e falaram, se tu tá pescando, tu tá desistindo, eu também vou. Porque imagina eles pensando, se Pedro que é porta-voz de Jesus, se Pedro que andou sobre as águas com Jesus, se Pedro que é um amigo íntimo de Jesus está desistindo, por que eu vou continuar de pé? Foi o que o Senhor disse. Imagina alguém olhando, se esse cara que era tão usado por Deus, que tinha uma intimidade tão grande com Deus, se ele tá parando, como é que eu vou continuar seguindo essa caminhada? Então, como o Senhor falou, eu também sou de berço evangélico, nasci em berço evangélico, nunca me desviei, pode dar uma glória a Deus aí. Porque isso é um testemunho que a gente tem que guardar em nosso coração, alcançado por Cristo e vive com Cristo. Mas a gente tem que pensar em todo mundo. Quando eu tomo qualquer atitude na minha vida, seja ela boa ou ruim, eu nunca tenho que pensar só por mim. Porque eu sei que ela vai influenciar quem está ao meu redor. Com seja certeza. Minha família, amigos, quem segue. Essa responsabilidade. E que lindo testemunho. Tem gente que não valoriza esse testemunho. Eu costumo falar, esse não é um testemunho que lota igreja. Isso é verdade. Mas é o melhor testemunho que tem. Testemunho que lota igreja dizendo, não, eu fui um assassino, um ladrão e tal, matei, roubei. E amanhã eu vou testemunhar também de como Deus me trouxe para a igreja. É admirável também, mas... testemunho que lota igreja. O nosso não lota. Não, nasci crente, sigo crente. E crente vou pro céu. Mas é o melhor testemunho que tem. Isso é verdade. Que Deus nos preserve dessa maneira. Nos preserve dessa forma. Glória a Deus, Gil. Amém. Pastor, o senhor já teve experiência de pregar, de ministrar fora do país, né? Já, sim. Conte um pouco pra gente dessa experiência, dessa história. Eu estive ainda esse ano, viajando para fora do país. Ia viajar de novo, porém deu problema na minha carteira de vacinação lá. Mas são promessas de Deus que se cumprem em nossa vida. Eu até falei pra minha mãe, era um dia comum, o dia que eu ia sair do país. Comum que eu falo assim lá na minha casa, a gente conversando. Mas antes de eu sair de casa, eu falei pra mãe, disse, mãe, isso aqui não pode ser comum. Porque eu lembro do dia que eu orei pra eu viver isso aqui com Deus. Eu lembro do dia que eu dobrei os joelhos, que eu ia pra monte, orando pra isso aqui acontecer na minha vida. E a gente sentou lá no sofá, chamei meus irmãos, a gente reuniu, a gente orou. Agradecendo a Deus por aquele dia, porque a gente às vezes está vivendo uma intensidade tão grande do ministério, viajando para um lado e para o outro, e às vezes a gente para e perde aquela sensibilidade de agradecer a Deus por você estar vivendo essas promessas. E querendo não pode ser simples, mas são promessas que se cumpriram em minha vida. E eu lembrei do dia que eu fiz a oração dizendo para Deus, Deus me envia para as nações, Deus faz o que tu queres da minha vida. Afinal tem um texto que marca a minha vida, é um texto muito conhecido. Foi o texto que meu pai e a minha mãe ofereceram para mim desde criança. É um texto que eu sempre ouvi Deus ministrar meu coração, que é o texto de Jeremias, que o Senhor entrega Jeremias para as nações. Inclusive a gente olha esse texto às vezes de forma muito, muito rasa, porque quando a gente olha rápido para esse texto, parece que Deus está pegando as nações e dando para Jeremias. Mas se olhar o texto, a ecrasiada é junção de preposição, então a ideia é inversa. Não é que Deus está pegando as nações e dando para Jeremias. É Deus pegando Jeremias e dando para as nações. Como se Deus pegasse Jeremias e dizendo, Jeremias, você é um presente para as nações. E aqui eu consigo aprender que Deus não dá igreja para pastores. Deus não dá ministério para pregadores. Deus dá pastores para a igreja. Deus dá pregadores para ministérios. Então eu vejo a minha vida e consegui entender hoje que tem gente orando para que o Júnior chegue lá. Tem gente orando para que o Christian chegue lá. Tem gente orando para que o Júnior te represente em algum lugar que ele não vai conseguir chegar. Que o Christian seja a voz de onde eu não consegui chegar. Então eu, o Senhor, quem está ouvindo aqui esse podcast, todos nós somos um presente de Deus. E quem dera que a gente pudesse entender isso. Eu gosto porque a ideia de presente eu não posso me entregar. Se eu sou presente, eu não escolho destinatário. Se eu sou presente, eu vou para alegrar o ambiente que eu vou. Se eu sou presente, eu vou para trazer sorriso para esse ambiente que eu vou. Então nós, como servos de Deus, somos um presente para uma igreja, para uma casa, para um bairro, para uma geração. Onde for que Deus queira nos colocar, nós somos um presente. Então as nações estão esperando por homens e mulheres de Deus como a gente. Glória a Deus. Pastor, o senhor falou até inclusive aí deu problema na carteira de vacinação. A gente sabe que nós vivemos uma pandemia, períodos aí de lockdown, de isolamento. E o senhor com esse ministério itinerante, como ficou a obra? Como é que isso aí funcionou durante a pandemia? Quais foram as estratégias? Ou ficou parado? Olha, alguém me fizeram essa pergunta, achei engraçado. Porque falar, Cristian, agora dá pra descansar, dá pra pregar. Esse cara, eu acho que eu preguei bem mais na pandemia do que fora da pandemia. Porque
todo dia tinha live, né? E quando começou o período das lives, por exemplo, eu lembro, isso aqui é um testemunho que eu guardo. Eu comecei a pandemia lá por 2019, final de 2019, né? Tinha acho que uns 4 mil seguidores no meu Instagram, era bem razoável, não movimentava tanto. E aí eu lembro que eu tinha um iPhone 6, rapaz, no tempo, aquele iPhone que tu começava a fazer a live, o bichinho travava, ficava quente. E aí eu lembro que foi um período que Deus ministrou meu coração começar a fazer lives. Eu disse, como se eu não tenho recursos alguns para fazer live? Meu celular que se eu colocava aqui saía sozinho. E disse, Senhor, tá difícil o negócio. Eu lembro que eu emprestei o celular do meu amigo. Eu comecei a gravar as lives lá em casa. Comecei a pregar nas lives. E foi um período que eu preguei bem mais do que eu viajo. Porque viajando às vezes você prega uma vez no dia. Na live não, você prega de manhã, prega à tarde, prega à noite. Mas foi um período muito difícil porque foi um período que a gente teve que se reinventar, né? E querendo ou não, ainda tinha aqueles tabus. Eu não sei se o senhor lembra, mas por exemplo, uns 10 anos atrás as pessoas falavam a internet é do diabo, a internet é do inimigo, essas coisas. E hoje foi uma ferramenta que a gente teve que utilizar dentro para levar o evangelho. Eu até falo, rapaz, a rede social de Paulo era as cartas, a nosso Instagram, nosso Twitter, nosso Facebook. São as ferramentas que Deus entregou em nossa mão. Então a gente tem que utilizar de tudo que Deus deu pra gente. Cara, se você tiver Instagram, Facebook, Twitter, Live Cristo, onde você estiver, no teu Facebook, teu Instagram, teu Twitter, o que você tiver, inventa Orkut da antiga aí, o que tiver, fala do evangelho, leva o evangelho, seja por live, por texto. Isso a gente teve que se reinventar e foi bom, querendo ou não. Foi, a igreja, eu não digo nem que surpreendeu aqueles que observam como a palavra é pregada, mas a igreja se surpreendeu, né, no período da pandemia. Realmente avançou aí 10 anos. Realmente. Então é algo que trouxe, né, apesar de tantas coisas ruins, tantas tragédias, tantas perdas, trouxe uma evolução muito grande para a forma como a palavra é pregada, é ministrada, para o alcance da palavra. Né? Você falou, antigamente a internet era coisa do diabo. Eu ainda lembro quando diziam que a televisão era a caixa do diabo. Né? Aí, nossos avós, quantas coisas mais a gente vai querer dar pro diabo? A gente tem que aprender. Eu vi uma frase que marcou minha vida, que não existe vácuo. E não existe mesmo. Se a gente não tiver, o inimigo vai ser o dono desse território. Então eu preciso dominar isso. Porque se eu não dominar, o mundo vem e domina. E a gente, como servo de Deus, tem que se posicionar de fato. Tem que estar nesses ambientes, tem que pregar a palavra, tem que falar da palavra. E crente tem que ser assim mesmo, rapaz. Crente tem que fazer live, tem que fazer texto. Com certeza, tem que não fazer pode, não pode guardar, reter aquilo que Deus entregou pra gente. Então o que Deus te entregou, cara, é pra tu derramar. Um sonho pra ser derramada, sabedoria pra ser derramada. Expor aí tudo que Deus te deu aí, rapaz. Amém. Pastor, existe um grande projeto, qual o senhor também faz parte. Aí é um dos líderes, que é o Despertamente. Isso. Algo que realmente tem afetado positivamente a vida de muitas pessoas. E eu queria que o senhor contasse um pouco, com certeza tem gente nos assistindo, que já participou, já louvou, já esteve lá recebendo, como tem gente que nem sabe o que é. Então conte pra gente aí um pouco do o que é o Despertamente, como começou e pra onde tá indo, pra onde vai. Que benção, que benção. O Despertamente eu falo que é um filho pra mim, eu falo com muito amor, sou suspeito a falar do projeto, falo com muito amor. Estamos caminhando agora para dezembro, para 4 anos do projeto, a gente realiza lá na Rotatória de Entroncamento, toda segunda-feira de cada mês, a gente tá lá na Rotatória, fazendo edições. Se for fazer a contabilização, são mais de 2.000 almas alcançadas durante esses 4 anos de projeto. Muitos batismos no Espírito Santo, curas diversas, pessoas que foram ativadas com seu propósito, com sua chamada, sua vocação. Então, como eu falo, sou suspeito para falar, mas é algo que eu vejo de muita responsabilidade que Deus entregou pra gente. O Despertamente nasceu num dia muito atípico. Ele já estava no coração de 4 jovens, estava queimando, eu era um desses jovens. Eu lembro que eu e mais um amigo, a gente estava orando, procurando uma praça que a gente pudesse realizar aquilo que Deus colocou no nosso coração. E durante um ano, pastor Júnior, a gente foi em muitos lugares. A gente orou em muitas praças aqui de Belém. Sabe quando não queimou, a gente sentiu, não é aqui, não vai acontecer, não é aqui. E aí, certo dia, a gente estava passando pela Rotatória de Entroncamento. E antigamente, hoje está arrumado, mas antigamente tinha um monte de mata lá, né? Tinha muita formiga, muita lama. Daí a gente sentiu de parar, paramos a doblô lá pro carro. Dobramos o joelho lá, e um ambiente totalmente improvável, cheio de pessoas que infelizmente se prostituíam, faziam coisas das piores que você pode imaginar por lá, em ambiente aberto. E quando a gente dobrou o joelho lá, eu e mais um nosso amigo, a gente sentiu de Deus que era lá aquele ambiente. E ele falou, então pronto, mano, amanhã bora conversar. E a gente marcou uma conversa normal no Castanheira, eu falei pra ele, disse, mano, eu vou levar um amigo comigo. Eu disse, beleza, vou levar um amigo. E isso lá no Shopping Castanheira, nós sentamos na mesa da praça de alimentação. Curiosamente, os 4 tinham o mesmo sonho, o mesmo projeto no coração.
Nós sentamos, ninguém entendeu. Passava por lá, ninguém entendia nada. A gente começou a orar lá mesmo, começamos a falar em línguas lá mesmo, em praça de alimentação pública mesmo. Quem passava não entendia nada. Mas a gente entendeu o que Deus estava ministrando no nosso coração. Aquele dia Deus deu o nome do projeto. Aquele dia Deus deu a finalidade do projeto, a intenção que isso ia nascer. Nós realizamos a primeira edição dia 6 de dezembro de 2018. E a Despertamente já começou, a gente fala que grande, porque foram 144 pessoas, 146, não estou agora lembrando exato, a primeira edição. Na segunda tinha 500, na terceira tinha 1.000 pessoas, na quarta tinha mais de 1.000 pessoas. A gente ficou de Senhor, de onde está enviando tanta gente? Então a gente viu que foi algo precioso que Deus entregou pra gente, muita responsabilidade. E o Despertamente, eu estou aqui falando, né, mas tem uma equipe que trabalha comigo, são mais de 50 jovens que dividem mídia, intercessão, staff, jurídico. Até falo para os meus, às vezes você vê o Christian lá com o microfone na mão e pensa que o projeto é o Christian, mas não, eu estou representando uma equipe. Tem muita coisa, né? Só para fazer numa via pública tem toda uma questão de licença, toda essa parte burocrática. Muita burocracia. Mas a gente louva a Deus porque a gente tem alcançado também outros lugares, né? A gente tem realizado edições em Bragança, Bujaru, São Miguel, no Acará, ações sociais também, entregando sopa aqui em Belém mesmo, levando alimentos para a comunidade carente. Mas o principal, levando a palavra de Deus. A gente tem visto que Deus tem ativado muita gente. E o que é interessante, a gente vai para a praça pública. Um dia o pastor convidou a gente, vocês podem trazer o Despertamente dentro da igreja? Eu disse, pastor, a gente poderia, mas eu acho que você pode fazer isso na sua igreja. O que a gente quer mesmo é viver a eclésia, viver a igreja fora dos 4 templos. O pastor Samuel, inclusive, falou que eu acho muito interessante, é uma frase que me marcou. O templo não pode ser maior do que a igreja. A igreja tem que crescer mais do que o templo. E a gente tem ido para as ruas anunciar que Cristo vive, que Cristo morreu por nós, que Cristo ressuscitou, que Cristo está aqui para te amar, para te abraçar, que você pode viver isso. Eu falo, Despertamente não é uma congregação para ninguém. Despertamente, eu te uso essa expressão no nosso meio, ele é uma ponte para a igreja. Então, se você quer um crescimento espiritual, vá para a igreja. Se você quer conhecer um pouco mais de Jesus, a gente está na praça pregando. Então, todo mês a gente está lá e todo mês também a gente está em outro lugar, levando a palavra de Deus. Tem sido bênção. Glória a Deus. Que bênção. Pastor, aí, seguindo a onda, né, da modernidade, nós temos hoje, como o senhor falou, que é um dos seus canais de administração, a rede social. Que é um local que pode, assim como ser um lugar de evangelismo, de bênção, de alcance da palavra de Deus, é um lugar onde a pessoa está ali sujeita a tentações, a assédio, a todo tipo de coisas ruins. Então, que conselho o senhor daria sobre como o jovem pode usar positivamente hoje a rede social, como jovem e como nós, enquanto pessoas que têm uma responsabilidade de pregar a palavra de Deus, podemos estar utilizando da forma mais saudável, mais sadia possível esse meio hoje novo das redes sociais? Ótimo. Hoje as redes sociais são uma vitrine, né? Eu falo, corre um risco na rede social porque você pode ser o que você quiser. Na rede social você pode maquiar aquilo que você não é. A gente vê muito isso. Pessoas maquiam o que não são numa realidade. Mas nós, como servos de Deus, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos nos posicionar com verdade no Instagram. Passar a Cristo de verdade. Por quê? No Instagram você está aberto a ouvir de volta qualquer opinião. No Instagram você está aberto a ver qualquer tipo de conteúdo, de seguir o que você deseja no teu coração. Então, quando eu vou para uma rede social, eu preciso estar muito atento, tanto que eu vou transmitir quanto aquilo que eu vou receber. Como receber como conteúdo, receber de informações. E assim também o cuidado com o que eu vou transmitir, o que eu vou passar. Porque o que eu falo agora aqui, outra pessoa do outro lado do mundo pode ouvir muito rápido a informação. Então nós como servos de Deus precisamos tomar esse cuidado com a fala, com o nosso posicionamento. A 1 Pedro, se não me engano, fala que nós devemos estar preparados para defender a nossa fé. Defender aquilo que a gente acredita e toda hora estar preparado para defender isso. Então, nas redes sociais a gente vai ser muito bombardeado porque a nossa crença é diferente do mundo, a nossa fé é diferente do mundo, a nossa matemática é diferente do mundo, a matemática aqui do reino de Deus é totalmente inversa do reino do mundo, por exemplo. Aqui, o mundo diz que seja o primeiro, a Bíblia diz que a gente ser o último. O mundo diz para a gente ser exaltado, a Bíblia diz para a gente se humilhar diante do Senhor. A gente vê que é uma matemática muito inversa, que nossos valores são diferentes do mundo. Então a gente vai sofrer esse cancelamento, são as palavras que as pessoas estão usando muito hoje. A gente tem que estar preparado a defender a nossa fé, defender aquilo que a gente acredita e não se acovardar. A gente tem visto muita gente se acovardando. Não preciso me posicionar. Então quando você não se posiciona, o mundo se posiciona por você. E isso é arriscado demais. Muito importante isso que o senhor falou. Estar preparado para defender.
A palavra nos fala também, esteja preparado para responder. Né? Isso até inspirou o tema de jovens esse ano, né? Que é o resposta. E isso é muito importante, porque aqui nesse mundo nós somos estrangeiros, né? A gente sabe que a nossa morada eterna é lá no céu. E quando você está ali numa rede social falando de Jesus, você tem um alcance não só para dentro da sua igreja, você tem um alcance ali para o mundo todo, global. É difícil que a gente fale alguma coisa que seja de alguma forma um tanto mais polêmica numa rede social que não venha pelo menos uma pessoa criticar aquilo ali. Recentemente eu postei um vídeo estimulando o jovem cristão a tirar o título de eleitor. Porque o mundo está aí estimulando o jovem para tirar título. A Anitta está aí estimulando o jovem para tirar título para pedir para o Lula legalizar droga. Aí no meu vídeo que eu postei teve gente que veio, o papel da igreja não é esse e tal, o papel da igreja é pregar a palavra de Jesus e tal. Pessoa com uma visão limitada. Então a gente vai ser questionado. E estar preparado para responder é muito importante. Né? O cancelamento é uma palavra, eu costumo dizer, que parece que pelo menos para ser utilizada contra cristão, é uma palavra que foi usada para calar a boca, né? Para calar a boca do cristão. Antigamente era por violência. Ia pregar a palavra de Deus, agredia, matava, jogava pedra. Meu avô jogava pedra, né? Quando ele foi construir uma igreja lá em Alenquer, 60 anos atrás. Hoje não, tu vai ser cancelado se tu for falar que tu é contra o aborto, que tu é contra a legalização da droga. Mas tem medo, né, de se posicionar para não ser cancelado. Exato, mas, irmão, você prefere ser abraçado pelo mundo ou ser cancelado pelo mundo? A gente está aqui para ser, o pastor Felipe falou, uma contracultura. Né? A gente está aqui para responder. Está preparado para isso. Então, acho que seu posicionamento em relação a isso é muito importante. E isso já faz a gente entrar no tema do posicionamento, pastor. Que hoje a gente vive em um mundo onde nós somos doutrinados em todos os lugares. Existem ideologias em todos os lugares, seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho. A gente vai sempre ser doutrinado e ter pessoas ou grupos ali nos quais nós somos obrigados a habitar, seja para trabalhar, para estudar, para aprender, seja andando na rua. São grupos que nós somos obrigados a transitar entre eles, para viver aqui, nessa terra. E vamos passar por grupos que zombam da nossa fé, que não acreditam naquilo que a gente pensa, que criticam o nosso posicionamento, que acham que nós somos caretas, retrógrados, fundamentalistas, preconceituosos, homofóbicos, etc. Etc, etc, etc. Então, como um cristão, principalmente um jovem cristão, o senhor que é um pastor jovem, pode se posicionar enquanto cristão diante de tudo isso, diante do mundo, diante da sociedade, diante das ideologias que hoje existem na nossa sociedade? Interessante. Eu gosto sempre de responder para a Bíblia, então a gente vai para a Bíblia. É a base de tudo, né? Eu tava falando um dia desse, eu tava ministrando lá em Paropebas, inclusive, falei agora há pouco com o senhor. Tava pregando sobre a história do jovem Eutico. A Bíblia diz que Paulo está pregando e esse jovem escolhe cultuar de uma janela. Ele fica uma janela para cultuar diante do Senhor. Paulo vai continuar pregando a palavra, ministrar a palavra. Só que aquele dia vai revelar onde o coração de Eutico está. Porque a Bíblia diz que ele estava de uma janela. Alguém pergunta por que você cultua Deus de uma janela? Mas a janela é o único lugar que dá acesso a dois ambientes. Cultuar da janela eu consigo ver o que Deus faz aqui dentro, mas cultuar da janela eu consigo ver tudo o que acontece lá fora. Quem cultua da janela é alguém que não se posiciona. A janela faz uma alusão como se fosse um muro. Vamos supor que tem um muro aqui diante de nós. Nessa janela aqui, de um lado do muro, tem o céu fazendo campanha. Desce para cá. Se você descer, eu te salvo. Jesus dizendo, se você descer, eu escrevo teu nome no livro da vida. Se você descer, eu te curo. Se você descer, eu ponho anel em teu dedo. Do outro lado, tem o diabo e seus demônios fazendo campanha. E alguém pergunta, qual a tua campanha? O diabo diz, não preciso fazer campanha. Por que você não quer a vida lá de cima? Diz, é claro que eu quero. Mas por que você não faz campanha? A resposta é simples, mas é triste. É uma realidade que nós temos vivido. É porque a janela já é do diabo. O muro já é do diabo. Então quem não se posiciona pensa, eu não sou de nenhum lado nem do outro. Mas só o fato de você não se posicionar, você já se posicionou. Então quando alguém olha no Instagram e diz, não vou bater de contra ao aborto, não vou bater de contra a legalização das drogas, não vou bater de contra o que tem que ser feito, o que pode não acontecer. Só o fato de você não se posicionar, você já se posicionou. Eu falo que o fato de você não se posicionar é injusto com o lado certo. É injusto por aquilo que Cristo fez por você. É injusto por aquilo que você foi alcançado. É injusto pela fé que você acredita. Então eu desconfio de alguém que vive o evangelho, mas que não se posiciona. Eu desconfio de alguém que diz que vive uma realidade do evangelho e não defende os princípios do evangelho. Nós temos que levantar a bandeira da igreja sim, levantar a bandeira da palavra de Deus sim, e dizer, nós somos contra a legalidade do aborto sim, somos contra a legalidade das drogas, somos contra todas as ideologias que colocam contrários à nossa palavra. Aí alguém diz, Christian, é preconceito? Não é preconceito, é conceito bíblico. Eu falo, por exemplo, isso tem alcançado uma dimensão tão grande, que eu abro até um parênteses aqui. A gente vê a história do filho pródigo, por exemplo. O rapaz está tão longe de casa, mas tão longe de casa,
E esse mês eu parei para estudar a história dele com calma lá em casa. Já preguei outras vezes, mas eu parei num texto que diz que ele está desejando comer as alfarrobas dos porcos. E eu fiquei lá em casa e disse, a fome que esse rapaz estava sentindo era tão grande, mas tão grande, ao ponto dele desejar comer comida de porco. Eu fiquei perguntando a mim mesmo. Eu disse, Senhor, se eu passasse 10 dias, eu estava querendo no meu coração desfazer, passar um tempo sem comer, para ver se eu sentisse o cheiro, eu ia desejar também comer. Mas eu vi que aquilo não é alimento da natureza dele. Alfarroba é alimento de natureza dos porcos. Mas esse rapaz está tão distante do Senhor, ele está tão longe do Senhor, que até os princípios dele, a natureza dele começa a ser alterada. Ele começa a desejar, né? Melhor colocando. A desejar, a sentir fome por algo que não é da sua natureza. E aqui revela uma natureza longe de Deus. E o que eu tenho visto são pessoas distantes de Deus e sentindo desejo por algo que não é da sua natureza. Eu abro um parênteses aqui para falar. Sentindo desejo por alguém do mesmo sexo, por exemplo. Sentindo desejo em se travestir de uma maneira que Deus não te chamou para se travestir. Sentindo desejo por algo que não é da sua natureza. E eu não estou falando só de evangelho, estou falando de natureza tua como ser humano. Então esse rapaz está tão distante da casa, está tão distante do pai, tão distante dos princípios, tão afastado, que até seus valores começam a ser invertidos. Ao ponto de desejar comer comida que é para porco, não é nem para ele. Então alguém diz que isso é preconceito, não é preconceito, esse é um conceito bíblico, é um padrão bíblico. Cristian, eu não quero viver isso, não tem problema nenhum. Você pode inventar um Deus na sua cabeça e cultuar o Deus que você quiser, mas o Deus que a gente serve, há um padrão bíblico, há um padrão de exigência de santidade, há um padrão de um parâmetro da palavra a ser seguido. Então nós devemos respeitar o que Deus colocou diante de nós, e isso é incrível, viver isso é fantástico demais. Com certeza, acho muito interessante que você falou sobre a questão da nossa identidade, né? A palavra nos diz que nós nascemos à imagem e semelhança de Deus. Certeza. Nascemos à imagem e semelhança. Qualquer coisa que venha nos tirar disso é um travestimento da nossa identidade. Não é aquilo que nós fomos feitos para ser. Só que quando nós, como você bem falou em cima do muro, nós somos carne e espírito. Quando nós não alimentamos o espírito, nós já estamos alimentando a carne. No momento em que eu me afasto da presença de Deus, daquilo que edifica, aquela piada pornográfica que eu condenava, eu começo a é engraçado. Começo a achar interessante. Aquilo que a gente condena começa a parecer interessante. E no final das contas, a comida de porco começa a se tornar desejável, né? E gostosa. Por isso é muito interessante isso. A gente está fazendo o tempo todo esse resgate, porque o mundo está aí para querer alterar a nossa identidade, alterar quem Deus te fez para ser. E essa conscientização sobre isso, sobre quem nós devemos alimentar, sobre para que lado nós devemos ir, para nos mantermos fiéis à nossa verdadeira identidade, é muito importante. Pastor, o seu estudo é psicologia, né? Me entregaram isso. Já essa informação privilegiada. Então eu queria lhe fazer uma pergunta. A gente sabe que é muito comum, principalmente na juventude, que a gente queira viver de futuro, pensando, meu Deus, mas quando eu chegar ali, quando eu alcançar aquilo, quando eu conquistar isso, aquilo, aí sim eu vou ser feliz, aí sim vai dar tudo certo. A questão da ansiedade, né? Então, que conselho o senhor daria? Né? Leve a questão, já o seu conhecimento, já de estudo psicológico sobre isso, assim como é claro aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Tem até um livro que diz que Jesus foi o maior psicólogo, né, da história. Jesus, o maior psicólogo já existiu, né? É isso. Então, como enfrentar, principalmente para o jovem cristão, enfrentar a ansiedade hoje em dia? Porque a ansiedade é algo muito presente, é algo muito forte hoje em dia, que leva à depressão, que leva até a suicídio e a inúmeras outras coisas. Verdade. Perfeito. É um assunto bom de se falar, né? É um assunto pertinente, mas alguém disse um dia que a depressão era o mal do século. Na verdade, a ansiedade é o mal do século. Porque a ansiedade torna comórbida a síndrome do pânico, a depressão e diversas outras coisas. E a Bíblia é tão atual, né? Que a Bíblia já falava sobre isso tantos anos atrás. A Bíblia aconselha a gente a não andar ansioso por coisa alguma. Você falou sobre pessoas, a gente tende a ser acelerado, a gente tende a plantar hoje para colher amanhã. Então o ser humano é tendencioso a ter resultado rápido, a ter fruto rápido. Mas a gente deve seguir esses parâmetros que a Bíblia coloca diante de nós, essas ideias que a Bíblia coloca diante de nós. Você citou algo que eu achei muito interessante. Às vezes as pessoas, por exemplo, começam algo e já querem conquistar algo muito rápido e depositam a felicidade nisso, depositam a felicidade no ponto de chegada, deposita a felicidade no ponto final disso. Mas na verdade a felicidade ela está nesse destino todo, na caminhada toda, no trajeto, na tua caminhada.
Porque nessa caminhada você constrói testemunhos, nessa caminhada você vive histórias. Quando você chega no final, você fica feliz por ter conquistado. E as pessoas estão olhando muito para o final e esquecem de viver toda essa caminhada. Como se tivesse aqui uma largada e eu tivesse de olho somente no final aqui da história. E se eu estiver só de olho aqui no final, eu não consigo aproveitar meu presente. E tem gente que está paralisando seu presente, comprometendo seu futuro, porque é tendencioso essa ansiedade de querer conquistar, de querer ir, de querer romper, de querer ir logo. Eu preciso entender que eu sirvo a um Deus, nós como cristãos, que não tem pressa, porque depressa é um defeito de quem está atrasado. Deus não está atrasado. O Eclesiastes diz que Deus tem um tempo certo para as coisas certas, para todo o propósito debaixo do céu. Então, se Deus tem um tempo certo para cumprir tudo, não tem por que eu me apressar para viver os planos de Deus. Eu sempre falo que a gente veio que essa terra, a gente fala que a gente veio para fazer, a gente veio para conquistar. Mas se eu acredito que a minha história já está escrita, eu não vim fazer. Eu vim cumprir aquilo que Deus disse para eu viver. Então, eu acredito que Deus escreveu a minha história. Então, se Deus escreveu a minha história, não tem por que eu estar apressado em conquistar algo, apressar para formar, apressar alguns para casar, apressar para ter uma família, também. Apressar para chegar onde querem chegar. Eu sei que Deus já escreveu a minha história e cada dia eu vou viver uma página, cada mês eu vou viver um capítulo. Eu preciso respeitar isso. Quanto mais rápido eu conseguir compreender que a minha história não está sob as minhas mãos, mas está sob as mãos de Todo-Poderoso, que é o nosso Deus, a nossa mente ela fica mais saudável em relação à ansiedade, ela fica mais equilibrada em relação à ansiedade, em saber que eu não sou o próprio Deus. Tem gente que está tornando a ansiedade um Deus dentro deles, porque ele mesmo quer ser seu Deus. Ele quer fazer sua história, ele quer seguir os seus passos, ele quer seguir sua vontade. Isso é arriscado, porque você não consegue guiar sozinho os seus passos. Então o ser humano ele é tendencioso a adorar algo. Se você não adorar a Deus, você vai adorar qualquer outra coisa. Você pode adorar o Instagram, você pode adorar a você mesmo, você pode tornar uma televisão o teu Deus. E a gente se torna semelhante ao Deus que a gente adora. A gente se torna semelhante àquilo que a gente adora. Então nosso Deus que nós servimos é um Deus que não tem pressa e um Deus que não está atrasado. Então é um Deus que não é ansioso, é um Deus que tem o tempo certo para as coisas. Se a gente conseguir compreender isso de forma saudável, a gente vive também de uma forma mais equilibrada, né? Glória a Deus, pastor. Um ótimo conselho. Eu mesmo já sofri de ansiedade. Alguns anos atrás eu estava esperando uma porta de emprego e às vezes parecia que o emprego ia vir, outra vez parecia que não ia vir. Aí teve um dia que foi o ápice que chegou e disse, olha, vai sair amanhã a publicação lá do teu nome. Aí eu esperei, não saiu. Aí depois disso passou mais um ano. Aí fui muito maltratado por essa situação, né? Aí eu comecei, o coração acelerava, aí eu comecei a acordar de noite, tendo arritmia e tal. Aí, meu Deus, tem alguma coisa errada. Eu fui no hospital, fiz exames, aí eu vi que na verdade estava tudo normal. Era ansiedade. Aí eu fui orar e Deus me direcionou para essa palavra que o senhor falou aí. Está lá em Filipenses 4, quando Paulo falou, não estejais ansiosos por coisa alguma, mas entrega tudo nas mãos de Deus com súplica e ação de graça, que a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração. E quase mais interessante do que isso é o contexto, né? Paulo estava preso quando ele escreveu isso. Ele estava no momento que qualquer pessoa desentendida estaria mais ansiosa do que tudo, aguardando para ser condenado, aguardando para ser executado, mas estava tranquilo, estava calmo e estava ensinando na carta que escrevia que não tem por que ficar ansioso, entrega nas mãos de Deus, ele é aquele que sabe de todas as coisas. E ele termina essa carta dizendo, descobri o segredo da felicidade. Não está nem na fartura, né? Nem na necessidade, está em saber que tudo posso naquele que me fortalece. Bênção de Deus. Deus é demais, né, pastor? Bíblia é fantástica. É fantástico. Pastor, eu sei que o senhor já viveu, me entregaram muita informação privilegiada aqui, mas eu selecionei só aquelas mais leves. Brincadeira. Pastor, me entregaram que o senhor tem um grande testemunho, que o senhor passou por uma situação difícil, né? Por um acidente, que Deus aí lhe preservou. Conte pra gente um pouco dessa história, pastor. Rapaz, falar até hoje é um pouquinho difícil ainda, mas o acidente foi dia 11 de dezembro do ano passado agora. Eu falo difícil porque a emoção lá vem, né? Não é que seja algo difícil. Mas foi agora dia 11 de dezembro, eu tava em missão, tava pregando inclusive, tava indo pra Ulianópolis ministrar a palavra. E que é engraçado porque há vários compêndios nessa história, né? Eu tinha tirado meu carro, tava 1 mês e meio praticamente com o meu carro novo, primeiro carro, aquela alegria, aquela euforia. Então, eu tava nesse dia saindo de administração de uma cidade, em Benevides, e eu iria para Ulianópolis, e no outro dia eu tinha que estar em Soure. Olha a contramão, se tudo parar, voltar para ir pro Marajó. Então eu pensei, cara, se for de carro, fica melhor o negócio. E eu fui com 2 amigos que estavam dirigindo comigo,
E eu tava dormindo na hora do acidente, não acompanhei praticamente nada. Eu acordei com o carro capotando. A gente tava na estrada lá, passando Santarém aproximadamente. Nosso carro colidiu, ele perdeu o controle, né? Ele capotou 5 vezes, parou 20 metros ao local que nós batemos, abaixo. 5 vezes? Capotou 5 vezes, nós paramos 20 metros abaixo do local que nós batemos. Então foi algo assustador demais. Eu acordei, foram 5 segundos. Eu falo que foram 5 segundos rápidos, meio difícil de explicar, mas ao mesmo tempo muito lento. Rápido porque passou tudo muito rápido mesmo, mas lento porque deu tempo de eu acordar. Eu olhei pro lado, o motorista disse: amigo, nós estamos capotando. Eu olhei pra trás pro rapaz, que era meu amigo que tava comigo, ele falou, disse, eu tô tudo bem. Ele tava em cima do capô do carro praticamente, ele tava sem cinto. Quando o carro, eu acho que bateu, nós desmaiamos, né? Nós acordamos com o pessoal gritando, sai do carro tava fumaçando um pouco. Quando nós saímos do carro, primeiro, quando eu acordei, eu respirei bem fundo. A gente tá com o corpo quente, tá com a euforia. Eu perguntei se tava todo mundo bem. Nós saímos do carro. E quando saiu todo mundo do carro, eu perguntei se, cara, todo mundo toca aí no seu corpo, vê se tá tudo bem, vê se tá sentindo alguma dor. E pra glória de Deus, é o Deus que guarda. O carro, se vocês verem as fotos, depois eu te passo algumas fotos, o carro todo amassado. Nós saímos nós 3 do carro sem nenhum arranhão. Pastor, a prova mais viva foi que quando eu fui tirar as coisas do carro, porque tem que tirar rápido, porque a galera vai chegando, né? A comunidade vai chegando, querendo tirar as coisas. Eu falo, ninguém toca no carro. E eu entrei para pegar nossos óculos. Os 3 óculos, nós 3 estávamos de óculos. Nem os óculos estavam arranhados. Eu tava com esse celular lá, ó. Nem nosso celular arranhou, nada que tava na gente. Eu acho engraçado que, por exemplo, tinha outro celular que estava em cima. Ele arranhou todinho, quebrou todinho. Mas o celular que estava comigo, que estava com a gente, que estava em mim, também foi protegido. E eu vi que isso foi extremamente a mão de Deus. A gente perdeu o bem, né? Nós perdemos o bem, né, que é o precioso, mas a vida é bem mais preciosa do que isso. Difícil você sofrer uma colisão até devagar, que você não machuque pelo menos a mão. Qualquer coisa. Pelo menos o dedo, pelo menos a... E o impactante foi, ó, a Polícia Federal chegou para fazer a perícia toda. Quando ela chegou lá, ele disse, cadê eu lembro a expressão que ele usou, ele falou, disse, os corpos. Cadê os corpos? Cadê as pessoas que estavam aqui? Aí eu me apresentei para ele e disse, eu sou dono do carro, o rapaz tá dirigindo aqui. Ele disse, não é possível, vocês estão defendendo alguém que tava porre, alguma coisa aqui. Eu disse, não, esse carro aqui é nosso. Me apresentei como pastor, estou indo ministrar aqui em Ulianópolis. E eu disse, olha, eu nem sirvo a Deus, mas se vocês servem, isso aqui foi um milagre. Vocês podem agradecer a Deus. E o curioso foi que parece que Deus preparou tudo. Uma irmã que recebeu, nosso carro capotou na frente da casa de uma mulher. Ela é crente também. Engraçado que ela ouviu de Deus de manhã, isso aqui arrepia só de falar. Ela ouviu de manhã para fazer comida para 5 pessoas. Ela só mora com o marido dela. Ela fez frango lá, um negócio, açaí, rapaz, que eu gosto de tomar açaí. Ela sabia até o que você gostava. Mas é engraçado que ela não toma açaí. Ela sentiu o desejo de tomar açaí aquele dia. Nós chegamos na casa dela, ela falou, disse, eu tava esperando já por vocês aqui. E a gente eu tava bem fechado, ainda não queria demonstrar ainda nada pros meninos. Deus cuidou de tudo. Deus cuidou até do guincho pra voltar, tudo o carro voltar pra Belém. E eu falei pros 2 amigos, disse, voltem pra Belém, se eu vou pregar. E o rapaz lá disse, cara, tu é doido, mano, volta pra tua casa, tua mente não dá pra pregar um monte de coisa. E eu falei pra ele, disse, cara, se isso aqui fosse só uma agenda, eu voltaria pra casa agora. Mas isso aqui é uma missão. Inclusive, a bio do meu Instagram agora é um livro que tá nascendo, é um spoiler aqui pra vocês. A vida é uma missão, é um livro que tá nascendo. E nasceu nesse dia o livro. Eu falei pra ele, se fosse só uma agenda, eu voltaria pra casa, mas isso aqui é uma missão. E eu fui pregar aquele dia, segui viagem pra Ulianópolis. E pastor, não dá pra contar tantos detalhes aqui, mas o que Deus fez em Ulianópolis foi o que marcou meu ministério. Por isso que eu falo que existe o Christian antes do dia 11 de dezembro e o Christian depois do dia 11 de dezembro. O que Deus fez naquele lugar marcou a minha vida. E a gente tem que levar isso em consideração. Porque talvez a estratégia do inimigo era era parar a mensagem que eu ia levar. É o tema do congresso, a resposta. Parar a resposta para aquele povo, parar o que eles iriam receber. E isso não tem nada a ver comigo. Isso tem a ver com o que eu carrego. Tem a ver por causa do evangelho. Paulo sofreu por causa do evangelho. Sofreu naufrágio, sofreu perseguições. Os discípulos sofreram. Então quem somos nós? E eu falei para Deus, eu disse, Deus, se esse foi o preço pro que as pessoas viveram lá em Ulianópolis, para mim tá satisfeito. Eu não vim essa terra para conquistar carro, eu não vim essa terra para conquistar bens. Eu vim para viver uma missão. Então minha vida é uma missão. E para a glória de Deus, Deus cuidou, Deus tratou. E estamos aqui na mão de Deus. Glória a Deus, né? Deus ainda faz milagres, né? Coisa fantástica. Pastor, vamos já para o momento, já caminhando para o final do nosso papo, que é a pergunta Posicione-se de hoje. Toma. Até tomar também. Então eu lhe pergunto, né? O senhor, como
um jovem pastor, tem aí um grande ministério. Biblicamente, na sua visão enquanto cristão, homossexual é bem-vindo dentro da igreja? Posicione-se sobre isso. Forte, mas é bem-vindo. É bem-vindo, com certeza. A igreja não é um local de pessoas perfeitas, mas a igreja é um local de aperfeiçoamento. Então, pessoas como essas, pessoas que têm essa limitação, que têm esse sentimento dentro de si, também podem ser bem-vindas, e nós, como igreja, temos que abraçar, temos que abrir as portas para as pessoas como essas virem para a igreja como nós e ouvir a palavra de Deus também. Mas eu preciso quebrar esse tabu que há muito tempo tem crescido dentro da igreja. Por exemplo, aconteceu uma situação, tem alguns meses, nós estávamos em uma mesa e o rapaz olhou para um rapaz como esse e falou, disse, cara, eu não consegui imaginar como o cara opta em ser um negócio desse. O cara opta em fazer um negócio como esse. E eu fiquei na minha, não respondi nada. Passou uma moça e ele elogiou a moça. Eu falei pra ele, isso é interessante, cara. Você sabia que nós precisamos quebrar esse tabu e saber dessas informações. Assim como esse rapaz sentiu desejo por alguém do mesmo sexo é pecado, você sentir desejo por alguém incontrolável, de forma incontrolada, por alguém do outro sexo, é tão pecado também quanto alguém se deseja pelo mesmo sexo. Mas esse é um tabu de ser quebrado dentro da igreja. Nem todos têm coragem de falar sobre isso. Então, se um rapaz sente desejo por alguém do mesmo sexo, mas se você é um rapaz e sente desejo por uma moça de forma descontrolada, ambos pecaram da mesma maneira. Então, eu não preciso dar um palco para esse pecado. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado e condena essa tal atitude. Mas se a pessoa deseja se entregar para Deus, viver o tratamento por Deus, e quando eu uso essa expressão, é porque todos nós precisamos olhar para dentro de nós e reconhecermos aquilo que é pecado. Isso é um pecado, assim como mentir é pecado, assim como se eu, como homem, sentir desejo controlado por uma moça é pecado. E se eu não me permitir ser cuidado por Deus em algumas áreas da minha vida, eu não posso realizar tais ações. Então, a igreja sim está com as portas abertas. A igreja está aqui para receber essas pessoas. E falei, a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. As pessoas pensam que na igreja você vai encontrar perfeitos. Mas é o local que você vai se aperfeiçoar. É o local que você vai crescer. É uma hipocrisia muito grande, né, pastor? A pessoa falar dessa forma. Eu não sei como um homem consegue sentir atração por outro homem. Aí falar dessa forma e achar que ele olhar a moça e já se imaginar tendo relações sexuais com ela. Não, isso tá certo. Não tem problema, isso aqui tá certo, eu sou homem, pau. Quando na verdade você tá pecando tanto quanto. Assim como a pessoa que tá mentindo, assim como o pastor que tá adulterando. Homossexualismo e tal, homossexualidade é pecado e tal. E o pastor tá adulterando. Não, isso aí deixa, a igreja não pode saber, é bom não falar disso, porque senão... Calma aí, irmão. Pecado da mesma forma, né? Então, quebrar essa hipocrisia é algo muito importante. Precisamos quebrar esse tabu. E nós precisamos estudar sobre assuntos como esse. Porque são assuntos que não são confortáveis de se estudar, não são bons de se estudar. Mas se a gente quer ganhar todos esses povos para Jesus, sejam prostitutas, sejam homicidas, qualquer que seja o público, nós já fomos alcançados por essa graça de Deus. Eu preciso olhar com um olhar de misericórdia, assim como Cristo olhou para cada um de nós. Então, eu preciso falar a língua desse povo, eu preciso me fazer de louco às vezes para ganhar os loucos, preciso me fazer de fraco para ganhar o fraco, fazer de forte para ganhar o forte, sábio para ganhar o sábio. Então, para eu me encaixar numa realidade deles, eu preciso entender a realidade deles, entender as suas deficiências, as suas limitações. Eu tenho amigos como esse, apesar de não apoiar a prática, mas eu preciso olhar com o olhar de misericórdia que Cristo teve. Cristo ama o pecador, ele abomina o pecado, mas ama esse pecador. E nós precisamos abraçar, mas não só abraçar, precisamos falar a verdade, nós precisamos nos posicionar com verdade, falar a verdade daquilo que é pecado, aquilo que não é, e denunciar esse pecado em nosso coração, denunciar o pecado no coração daquele que permite ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos falar, nós precisamos nos posicionar, não só abraçar, porque às vezes as pessoas colocam muito light, nós precisamos abraçar, precisamos de muito amor, e aí a pessoa fica só lá, recebendo aquilo que quer, mas não é aquilo que de fato precisa. Eu até falo, às vezes a gente olha para a história, por exemplo, de Pedro e João, quando chega à beira da Porta Formosa, tem um coxo que está lá. E existe um evangelho de porta de igreja, que as pessoas vivem muito. Esse evangelho de porta de igreja,
Todo dia vão lá e o pessoal não só esmola, só dão aquilo que o cara quer, aquilo que o cara tá pedindo, a palavra que o cara quer, aquilo que ele quer ouvir, aquilo que tá abrindo a porta. Evangelho de conveniência. De né? conveniência. Mas o que aquele cara precisa é levantar. E Pedro e João, quando eu para ele, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou, levanta e anda. E nós precisamos entregar, às vezes não o que as pessoas querem, mas entregar o que de fato elas precisam. E tem vezes que o mentiroso não quer a verdade, tem vezes que o homicida não quer a verdade, tem vezes que o homoafetivo não quer a verdade, tem vezes que o prostituto não quer a verdade, porque quem está na prática não quer ouvir a verdade, mas nós precisamos. Independente se o mundo prega mentira, se o mundo prega valores invertidos, nós precisamos pregar e falar sobre a verdade que é a palavra de Deus. Isso é importante, porque às vezes a igreja está mais interessada em membros do que em almas, né? Aí só prega o amor, Deus te ama, aí fala das promessas, das maravilhosas promessas que a Bíblia tem para todos nós. Deus quer te abençoar, quer te dar prosperidade, esperança, quer sarar sua terra, quer ouvir tuas orações, mas não fala que essas promessas e essas bênçãos, elas não são para todo mundo, né? Elas estão disponíveis para todo mundo, elas não são para todo mundo. Elas são para quem paga o preço, para quem segue os princípios, para quem ora, para quem se humilha, para quem busca, para quem tem identidade, para quem se converte dos seus maus caminhos, se livra das más práticas. E aí você chega até essa colheita. Tem que ter o plantio e a colheita, né, pastor? Isso é muito importante. Pastor, obrigado pelo seu posicionamento. Vamos para a reta final, vamos abrir para as perguntas. Vamos ver as perguntas que lhe mandaram aqui no Instagram. Deixa eu ligar aqui. Vamos ver. Até a pergunta que chegou até agora, dá tempo da gente fazer. Não vamos fazer todas, porque não dá tempo, mas eu vou já selecionar aqui na ordem de que mandaram, para privilegiar quem mandou mais cedo. Pergunta aqui, né? João perguntou. O cara tem um bom humor. Christian Felicidade, você já passou por infelicidade? Já passamos. É normal passar, né, por infelicidade na vida. Mas a grande parte da gente permanece feliz em Deus por tudo que tem. Mas já passamos algumas infelicidades, a gente passa... Acontece, né? Olha essa história aí. Dias de perda, dias de lágrimas, tem tempo pra chorar, tem pra lamentar, mas tempo de se alegrar também, de cantar o hino da vitória. Estamos aqui. Amém, glória a Deus. Charles perguntou: pregadores influenciam uma geração. Qual a sua visão sobre essa nova geração de pregadores? Forte, ó. Pregadores influenciam uma geração, qual... Aqui, pregadores influenciam uma geração, vírgula. Qual é a sua visão sobre essa nova geração de pregadores? Geração atual de pregadores, né? Primeiro é fato, pregadores de fato influenciam uma geração, né? Influenciam os jovens que o seguem, que o admiram. Em relação à visão que eu tenho aos novos pregadores, é como todo o tempo. Tem gente que é boa, tem gente que é ruim, tem gente que se dedica, tem gente que não faz direito, mas isso não é do que eu quero tratar agora. Mas nós temos de tudo. Nós temos fontes de todos os jeitos. Eu preciso definir que tipo de água eu quero tomar, que tipo de verdade eu quero ouvir de fato. Eu até estava falando um dia, eu trabalho na minha igreja, né, trabalhava com jovens, eu estava falando para eles, esse cara é engraçado, às vezes o pastor está pregando aqui na igreja e fala Jesus te ama, o rapaz, já sei dessa informação. Aí o cara vai no Instagram, no YouTube, o cara prega a mesma mensagem, Jesus te ama. Aí o cara, meu Deus do céu, começa a chorar, é a mesma mensagem, só que às vezes as pessoas olham com um olhar diferente. Mas as pessoas às vezes perguntam se Christian, quais são as tuas referências? Eu admiro pregadores de longe, eu admiro pessoas de longe que eu tenho como referência, que eu ouvi pregando, mas as minhas maiores referências são pessoas de perto, são pessoas que eu conheço fora do altar, são pessoas que eu conheço no dia a dia. Testemunho, né? Pessoas que eu conheço testemunho, que eu tenho tempo de mesa que eu consigo conversar. Porque admirar de longe é muito difícil. Então nada contra quem é de longe. Tem gente que me admira de longe. Mas quem pode dizer, por exemplo, que eu sou homem de Deus ou não, é quem mora comigo, quem convive comigo, são meus amigos, são minha família. Eles de fato podem, porque um homem de Deus e uma mulher de Deus nunca pode ser visto pelo dom dele. Tem que ser visto pelo fruto que ele dá, pelo fruto que ele desenvolve. Porque às vezes as pessoas podem perguntar, Christian, mas é errado, por exemplo, existe homem de Deus mentiroso? Por exemplo, tem muito mentiroso por aí. Existe homem de Deus mentiroso? Não, mas tem mentiroso que se diz homem de Deus. Então eu preciso ter cuidado em relação a essas coisas, porque tem gente que
se esconde atrás de um dom, se esconde atrás de um talento. A gente olha e diz, cara, que uau, mulher de Deus, homem de Deus. Porque prega bem, porque fala bem, porque se posiciona bem. Mas na verdade tem gente que se esconde atrás de uma boa pregação, se esconde atrás de um bom louvor. Isso não pode definir. Eu não posso olhar de longe e falar se esse cara é homem de Deus ou não. Que é homem de Deus é alguém que tem fruto. Tem a parábola que Cristo coloca diante de nós da figueira, fala que nós estamos enxertados nele. Por exemplo, se nós somos uma árvore de Cristo, se nós estamos enxertados em Cristo, essa árvore ela vai crescer, essa árvore vai ter boas folhas. É como um ministério. Ele vai crescer, ele vai ter boas folhas. Mas o que o mundo precisa não é de crescimento. O que o mundo precisa não são de boas folhas, não são de beleza. O que o mundo precisa é de fruto. Então o mundo está com sede do fruto do Espírito, do fruto da palavra de Deus. Então a gente tem dado, pessoas têm se preocupado muito com o crescimento, têm se preocupado muito com a aparência. Mas na necessidade da fome, eu não quero folha. Eu não vou numa árvore e dizer, ah, que linda, posso até admirar, mas não mata a minha fome. Então o propósito de todo ministério é que ele gere frutos. Meu propósito, possa que seja pregar, levar, mas acima de tudo, eu como um pregador, como pastor, preciso gerar fruto. E esse fruto é do Espírito. Amém. Glória a Deus. Pastor, perguntaram se o senhor já presenciou milagres. Já contou um aqui, já viveu, não só presenciou. Já viveu um milagre. Mas se tiver algum outro que o senhor queira compartilhar. Muitos milagres para a glória de Deus. Como eu falei, são 12 anos pregando, então a gente vivencia tanto sendo usado por Deus como instrumento, como também vendo outras pessoas sendo usadas por Deus para isso. Mas eu falo, um dos que mais me marcam foi com a minha mãe. Minha mãe, ela foi acometida de uma bactéria no fígado. Então quem acompanhou viu que foi uma fase muito difícil que a gente passou. Inclusive as lives que eu faço foi um período que a minha mãe estava no hospital e Deus falou para fazer as lives. Foi um período pra gente muito dificultoso. Quem segue no Instagram sabe que eu faço live às meia-noite, em ponto. É a live Vamos Orar. E foi um período que eu estava pregando, estava pastoreando. Minha mãe no hospital e Deus falou para fazer live. Eu disse, Senhor, como é que eu vou fazer live sem estrutura alguma? Mas eu tive que entregar sem receber muita coisa. E aquele período foi um período para mim muito peculiar, porque a mãe estava no hospital e sabe que você não ouve Deus falar? Eu sei que Deus está tratando, mas eu não vejo o tratamento de Deus. E a gente, eu estava falando agora da ansiedade, a gente quer ouvir de alguém, a gente quer que Deus pelo menos se manifeste de alguém e fale, olha, eu estou cuidando de tudo. E a minha mãe já estava, eu não lembro agora exato, mas estava uns 15 dias no hospital. Deus não tinha falado comigo, eu pregando todo dia. Deus não tinha usado ninguém para falar comigo. Na sala que ela estava, tinha mais umas 4 ou 5 pessoas. Teve uma madrugada que eu tinha perdido o sono, eu estava acompanhando ela lá. Eu não estava orando nessa hora, estava normal, sentado na cadeira aqui, buscando o sono. E de repente, um rapaz, eu acho que ele é um pouquinho louco da cabeça, mas do nada ele falava coisa com coisa, né? Também o efeito de remédio dele tomar remédio muito forte. E do nada ele gritou lá na sala do hospital do pronto-socorro. Ele gritou, felicidade, Deus está cuidando de tudo. Eu levantei a cabeça assim, eu disse, eu tô dormindo. Aí ele gritou de novo, felicidade, Deus está cuidando de tudo. Olha só. Na hora eu levantei, eu fui lá, a cadeira dele é a última que tava. Fui falar com ele, ele já estava atordoado. Eu falei com o filho dele, inclusive o filho dele era pastor lá em Macapá. Ele olhou para mim, eu disse, eu sou Felicidade, meu sobrenome. Ele disse, então, o que meu pai acabou de falar é para você tomar posse. Porque realmente eu não sei o que está acontecendo com a sua mãe ali, a sua mãe disse, é minha mãe. Mas Deus está cuidando de tudo. 2 dias depois, Deus usou minhas mãos e a minha mãe foi curada para a glória de Deus. Então, esse foi um milagre, dentre tantos que eu vivenciei em outras pessoas, veio da minha mãe, eu acho que foi o milagre mais extraordinário. Mais extraordinário mesmo. Glória a Deus. Que bênção, pastor. Pastor, vamos já para... Ela tá bem hoje, né? Tá curada, graças a Deus. Graças a Deus. Mulher, um sorrisão no rosto. Linda, por sinal. Um beijo. Um beijo pra ela. Com certeza tá acompanhando. Tá assistindo, com certeza. Um beijo também. Qual é o nome dela? Aldaleia. Beijo pro irmão Aldaleia. Aldaleia é paixão e o pai Wellington Felicidade. É só sentimento. Beijo pro irmão Wellington Felicidade. Só alegria. Só alegria. Só alegria. É. Tá melhor do que a família do cara que trabalha no cartório, né? Isso não é invenção, não. Eu vi numa reportagem. O cara trabalhava no cartório e os filhos dele, a fotocópia, a autenticada, o carimbo. Meu Deus do céu. Botou só... Achou bonito. Só o nome. Achou bonito, nunca ouvi falar. Isso tem, pesquisa no YouTube. Escreve fotocópia, autenticada e carimbo. Você vai achar essa reportagem. Pastor, e nessa vibe de bom humor, a gente já pergunta. Nossa última pergunta. Era uma pergunta que uma pessoa fazia todo podcast.
Aí eu já peguei e trouxe pro quadro do programa. Conte uma história engraçada ao longo da sua vida, do seu ministério que você presenciou, você fez parte. Conta aí pra gente encerrar com alegria. A gente vai ficar rindo só de lembrar. Rapaz, tem um dia eu tava numa vigília aqui na Marambaia. E foi uma coisa engraçada, foi um fato. Isso aqui, porque tem histórias que são fatos, tem histórias que a gente só ouve, né? Essa foi um fato mesmo. Eu cheguei, tava junto com um amigo lá na vigília, e na hora do louvor, lá no corinho, aquele negócio animado, né? O rapaz levantou e disse: rapaz, eu tô tendo uma visão de um anjo aqui nesse lugar. Aí forte, todo mundo forte, fica atento pra mensagem que o cara tá dando. Eu vejo um anjo somente com uma asa batendo. Eu perguntei pro Senhor, por que só uma asa tá batendo? Aí o anjo respondeu pra ele, disse, não, porque eu acabei de vir da guerra e perdi uma. Você não acredita nisso não, rapaz. Mas é isso. Caramba, sempre que conta eu também falo uma. Eu já me lembrei de uma aqui. Que o pastor tava... Pastor não, um irmão foi dar uma palavra, um irmão. Aí ele tava contando a história de Zaqueu, mas com o nome errado. Ele tava usando o nome Nicodemos. Com o nome Zaqueu. Aí no meio da palavra dele, o irmão veio no ouvido dele e falou, irmão, é Zaqueu, irmão, não é Nicodemos. Aí, não, deixa comigo. Aí ele foi falando, aí quando Jesus olhou para a árvore, ele disse, desce daí, Nicodemos, que aí é lugar de Zaqueu. Desce da árvore que estava de Zaqueu. Bênção de Deus. Pastor, muito obrigado pela sua presença aqui, que bênção. Foi muito edificante. Muito obrigado. Você volta numa outra oportunidade. Com certeza, estamos aqui. Glória a Deus pela sua vida. Deus continue abençoando você, sua vida, seu ministério, sua família, dando muitos frutos. Amém. Tá bom? E vocês que nos assistiram, Deus te abençoe. Continue nos assistindo toda quinta-feira às 20 horas no Instagram, no YouTube, canal Pode Posicione-se no YouTube, no Facebook também. Deus te abençoe e posicione-se. Deus abençoe.